Olá, meus amores! A partir desse bloco, a gente começa a estudar aí a parte relativa às petições, a parte relativa aí ao processo do trabalho, junto com as petições. Nas petições, a gente faz alguma revisão também de direito do trabalho, mas o mais importante é que, antes de entrar no nosso estudo agora da teoria, você tenha assistido lá a nossa aula de apresentação, para que você organize todo o seu estudo dentro do que é esperado para essa segunda fase. Algumas coisas são certas, e a primeira delas é a sua aprovação. Aqui a gente vai deixar você pronto para conquistar lá a sua carteirinha vermelha da OAB. Então, estamos juntos, certo? Volta lá, se por acaso você não assistiu, volta lá no vídeo de apresentação, porque o mais importante agora é que você tenha o seu estudo bem organizado. Existe um cronograma aí liberado para você, você deve estar seguindo esse cronograma, né? Do jeito que está ali previsto, para que a gente possa garantir que você vai estudar toda a matéria. Então, vamos juntos e a gente começa a partir de agora com o estudo da petição inicial. Antes, só para deixar bem claro, a gente estuda a peça e, em seguida, a gente estrutura essa peça e começa a falar sobre ela. Tá? Mas, primeiro, a parte teórica dela. Por quê? Porque a gente não tem só as questões práticas, a gente tem também as questões teóricas, então você tem que estar habilitado a responder as duas coisas. Né? Tanto a parte prática, porque pode cair uma questão prática sobre essa petição inicial, você conhecer os artigos, você conhecer a resposta, como também a forma de estruturar e responder a questão do caso prático com a petição inicial. Combinado? Então, começamos aí o nosso estudo teórico sobre a petição inicial. E a petição inicial ela está prevista no artigo 840 da CLT. Ela está prevista no artigo 840 da CLT. Vejam bem, no artigo 840 está lá previsto que a petição inicial ela poderá ser verbal ou escrita. Vamos iniciar pelo estudo da petição inicial verbal, porque daí a gente segue para a escrita e já segue para escrever a nossa petição. Então, a petição inicial verbal, ela está prevista no artigo 840, parágrafo 2º da CLT, mais os artigos 786 e 731. Todos da CLT. E como é que funciona? Como é que funciona? De acordo com esses artigos, o empregado comparece. Então, a gente tem o comparecimento do empregado na secretaria da vara ou no setor de distribuição. Então, o empregado comparece na secretaria da vara ou no setor de distribuição. E, nesse momento, ele externa a vontade dele de litigar. Então, ele vai lá. Por que secretaria da vara ou setor de distribuição? Porque a gente só tem setor de distribuição nas localidades em que há mais de uma vara do trabalho. Nas localidades em que não há mais de uma vara do trabalho, a gente não tem setor de distribuição. Então, ele comparece à secretaria da vara ou o setor de distribuição e externa a sua vontade de litigar. Certo? Daí, é feita a distribuição e nasce para o empregado um prazo de 5 dias para ele comparecer na secretaria da vara
ele comparecer na secretaria da vara para relatar os fatos dessa petição. Certo? Para relatar os fatos dessa petição. E aí, como em qualquer situação lógica, ele pode comparecer ou não comparecer. Se o empregado comparecer, será feita a redução a termo desses fatos. Então, ele vai relatar o fato, o servidor vai ouvir e vai fazer constar tudo isso de uma petição. Certo? Vai fazer constar tudo isso do papel. Então, vai ouvir os fatos e vai reduzir a termo. Nós vamos ter aí uma petição inicial. Se o empregado não comparecer, e é isso aqui que pode cair na prova, está lá nos artigos 786 e 731. Se o empregado não comparecer, ocorrerá o arquivamento. E o autor sofrerá uma pena pela qual ele passará 6 meses sem poder litigar. Tá? Então, ele sofrerá, uma penalidade pela qual ele passará 6 meses sem poder litigar. Tá ok? Essa pena ela é chamada de perempção trabalhista ou temporária. Perempção trabalhista ou temporária. É como se fosse, gente, uma pena por ele ter abusado do direito de litigar. Ele distribuiu uma reclamação e ele depois não compareceu para dar seguimento a essa distribuição da reclamação. Então, ele sofre uma pena que ele fica 6 meses sem poder acionar a Justiça do Trabalho, sem poder ingressar com uma reclamação trabalhista. Certo? E aí? Depois disso, a gente passa a estudar, então, a petição inicial escrita. A verbal é só isso aí, porque se reduziu a termo, segue, né, o processo normalmente e não tem muito o que dizer. Agora, quando a petição inicial é escrita, ela segue o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E o que é que esse artigo 840, parágrafo 1º, traz para a gente? Olhem só. A gente vai estudar quais são os requisitos dessa petição inicial, certo? Pelo 840, parágrafo 1º, por esse artigo, exige-se como requisito o endereçamento, a qualificação das partes, o endereçamento, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos nos quais se fundamenta a demanda,
pedido e a data e assinatura. E a data e assinatura. Aí, vejam bem. Vejam bem. Primeiro ponto que a gente precisa estudar, a gente fala dessa breve exposição dos fatos. Olhem só. O artigo 840, parágrafo 1º, foi objeto da reforma trabalhista. Tá? Esse artigo ele foi modificado pela reforma trabalhista. Então, hoje não tem mais dúvida de que, presta atenção no que eu vou falar, a fundamentação jurídica, mas aqui para efeito teórico, tá? A fundamentação jurídica não é requisito da petição inicial trabalhista. É aquela máxima jurídica do dá-me fato, dabo-tibi jus, né? Me dê o fato que eu te dou o direito. Entretanto, ela deverá constar da sua peça. Tá? Ela deverá constar da peça prática. Então, é uma pergunta teórica. A CLT exige fundamentação jurídica na petição inicial? Não. Artigo 840, parágrafo 1º da CLT, exige que seja apresentada uma breve exposição dos fatos, de acordo com os princípios da simplicidade e celeridade trabalhistas, aliado à possibilidade de juiz postulante no processo do trabalho. A resposta é essa. Há uma pergunta de teoria. Agora, estou na prova. A peça profissional é uma petição inicial. Devo colocar fundamentação jurídica? Sim. Sim. Na peça profissional, você tem que fazer a fundamentação de fato e também a fundamentação de direito. Tá ok? Você deve fazer as duas fundamentações. Não esqueçam disso. Eu sei que vocês vão ficar tentados aí, né? A não necessariamente a fazer, Thaís, mas e se não tem mais nem e se? Tem que ter. Tem que ter. Tá ok? E aí? Visto isso, é preciso diferenciar também os requisitos do 840 da CLT da sua estrutura da petição inicial. Então, a gente passa agora a falar da estrutura da petição inicial, sem a qual essa petição não consegue existir. Então, o primeiro ponto, né, que a gente veja é como é que eu vou arrumar, como é que eu vou organizar essa minha petição inicial. Certo? Como é a estrutura da petição inicial. E aí, vejam bem. Vejam bem. Primeiro, o endereçamento. E aí a gente vai estudar cada ponto dessa estrutura, tá? Mas aqui é uma estrutura que tem que estar na sua cabeça. Certo? Na hora que você dá de cara lá com a peça profissional, é uma petição inicial, Thaís. Você vai pensar nessa estrutura da peça. A estrutura da peça é essencial para você. Então, primeiro, o endereçamento. Segundo, a qualificação das partes. Segundo, a qualificação das partes. Terceiro, o mérito. Agora, quando a gente vai tratar do mérito, né,
a gente vai dividir em 2. Primeiro, as preliminares de mérito. E depois o mérito mesmo. Que são os fundamentos. De fato. E direito. Porque, de novo, não exige, mas na sua prova tem que ter. Certo? Seguindo com os pedidos. Pedidos. Vou ter pedidos. Seguindo com os pedidos. Os requerimentos finais, que a gente vai ver, o requerimento de prova e etc. Os requerimentos finais. Local e data. E a assinatura. Local e data. E a assinatura. Observem. Observem. Essa estrutura que está aí para vocês, eu não quero que vocês se afastem dela. Porque essa estrutura, ela é essencial para que você forme a sua petição. Na hora que você olhou para a questão prática profissional, você interpretou. Né? Tem técnicas de interpretação excelentes aqui. Então, como é que eu vou saber que é uma petição inicial? Primeiro, você tem que olhar quem está te contratando. Quem está te contratando é o réu. Não vai ser uma petição inicial. Né? Já existe um processo. Quem está te contratando já tem processo, esqueça a petição inicial. Tá? Então, a petição inicial ela é pretérita à própria existência do processo. Então, a gente vai olhar a questão, né, para interpretar. Isso tudo a gente faz aqui ao longo do curso, mas a gente vai olhar a questão para interpretar. Tem coisas que eu fico repetindo. Né? Uma coisa que vocês vão me ouvir repetir em todas as aulas. O seu cliente tem razão. Mas não é o seu cliente tem razão, aquele jargão da advocacia, não. É o seu cliente da questão. O que está dizendo o que seu cliente quer na questão está certo, conforme a lei. Porque a OAB não pode te pedir para defender o ilegal, o antijurídico. Então, o que o seu cliente quer, o que aquela pessoa que te contratou quer, é o que está certo. É o que tem um fundamento na lei para se pedir. De alguma forma, o seu cliente está certo. Tá? Então, você leu a questão, você interpretou, não tem processo ainda. O meu cliente quer entrar com uma ação, é uma petição inicial. Aí a gente vai ver. O meu cliente quer o quê? Ele é um empregado e quer pedir contra o empregador? Reclamação trabalhista. Ele é um empregador e quer depositar o dinheiro do empregado? Ação de consignação em pagamento. Então, a primeira coisa sobre essa peça aqui é que é ela que vai inaugurar o processo. O processo ainda não existe. Então, lá na questão, não pode já existir um processo. Né? Esse é o ponto óbvio e essencial para a petição inicial. Quando você vai bater na porta do judiciário, o judiciário não sabe nem que você existe. Você vai precisar bater na porta do judiciário com essa peça. Aí a estrutura ela vai vir toda a lógica na sua cabeça. Mamãe vai botar lá na tela, mas daqui a pouquinho, mamãe, espera um pouquinho aí. Mamãe vai botar lá na tela para você saber como é que ela vem toda a lógica na sua cabeça. Primeiro ponto, o judiciário te conhece? Não. Você tinha como escolher diversos judiciários. Você escolheu o trabalhista. Você escolheu o trabalhista daquela localidade. Você precisa avisar. A petição inicial ela é uma carta. Então, como é que ela começa? Bota aí na tela, mamãe. Primeiro ponto, o endereçamento. Pronto, Thaís, eu já disse para onde eu quero mandar minha cartinha. Você já disse para onde? Você tem que dizer quem você é e contra quem você quer dar entrada, qualificação. Tá bom, Thaís, já fiz isso.
Já fiz isso, você vai primeiro avançar naquelas questões que são questões antes de você contar a sua história. Então, são as chamadas preliminares de mérito. Né? Eu não quero entrar nelas agora, para a gente poder seguir na parte mais importante, né? Que é a estrutura. Mas, por exemplo, inexistência de comissão de conciliação prévia, se for colocar, né? Então, é aqui. Seguiu, você vai para o mérito. Os fundamentos de fato e de direito. Aí você vai contar a historinha e fundamentar. Contar a historinha e trazer o direito. Contar a historinha e trazer o direito. Você contou sua história, você trouxe o direito, você tem que pedir. Porque você está procurando o Poder Judiciário para alguma coisa. Você pediu, você vai apresentar os seus requerimentos finais. Apresentados os requerimentos finais, local e data e a assinatura. Local e data e assinatura, toda petição tem. O que você vai ter que ter na cabeça na hora que você percebeu que se trata de uma petição inicial é essa estrutura da petição. Então, para e pensa qual é a estrutura da petição. Qual é a estrutura da petição? Tá ok? Vamos ver na estrutura da petição o endereçamento. E aí, meu povo? E aí, meu povo? Se eu disse a vocês que a petição inicial é uma carta, o endereçamento, o local e data e a assinatura, eles são sempre iguais em todas as petições. A qualificação até muda. A gente vai ver isso. Mas o endereçamento, em todas as petições, é uma carta. Você tem que dizer para quem você está dando. Imagina na época do processo físico, você chega lá com uma petição e entrega para o distribuidor. Ele tem que saber para quem ele vai mandar. Então, o endereçamento é o momento em que você se dirige ao juiz. E como é que você se dirige ao juiz? Excelentíssimo. Senhor. Doutor. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho. Da. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho. Da. Para aqui. Para aqui. Aí a primeira pergunta que você vai se fazer. Tem mais de uma vara? Se a resposta for sim, você vai deixar o espaço. Se a resposta for não, Thaís, como é que a resposta é não? A questão já te disse. Naquela localidade há apenas uma vara do trabalho. Certo? Então, se a resposta for não, você vai colocar vara, não deixa espaço, né? Espaço. E segue com o texto. Thaís, e se a resposta for não sei, a questão não disse, nem que tem mais de uma, nem que não tem? Você deixa um espacinho, não deixa 3 pontinhos, não. Ó. Você deixa só um espacinho aqui. Tá ok?
Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara do trabalho. E aqui, a resposta é definida pela competência territorial. Que está lá no artigo 651 da CLT. Então, aqui é o momento que você vai escolher aonde você vai dar entrada na sua reclamação trabalhista. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do trabalho, de onde? De onde? Vejam bem. 651, regra. Local da prestação de serviço. A questão vai te dizer. Local da prestação de serviço. Primeira exceção, parágrafo 1º. Vendedor viajante. Vai ser no local da matriz ou filial ao qual ele se reporte, não havendo esse local, será o seu domicílio. Segunda exceção. Empresa que presta serviço fora do local da contratação. Segunda exceção, empresa que presta serviço fora do local da contratação. Certo? Empresa que presta serviço fora do local da contratação é no local da contratação. Vou botar no local do contrato. No local do contrato. Ou da prestação do serviço. E aqui, OJ 149 da SDI 2. OJ 149 da SDI 2. Certo? Esse local é escolha do empregado. Então, se você está entrando com a reclamação trabalhista na prova, você que escolhe qual dos dois locais. Tá ok? Rafa, me passa aí, por favor, o Word. Para a gente começar a nossa petição inicial. Não está travando. Meu círculo não está muito bem montado aqui, não. Pode botar na tela aí, mamá? Excelentíssimo. Senhor, doutor. Excelentíssimo. Senhor. Você pode botar tudo com letra maiúscula, com cada uma maiúscula. Isso daí não é problema, não, viu? Só que o senhor eu botei todo minúsculo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho. Cadê os pontinhos? Você bota o pontinho se quiser. Eu sei que o professor Pierre, ele gosta que bote o pontinho, então a gente segue aí num momento só, tá? Da vara do trabalho de
A gente está começando a nossa petição, que vai ser só um modelo, certo? Então, essa petição do hoje a gente vai construir aqui ao longo dos blocos. O que é certo aqui? Então, a gente começa com esse vocativo, né? A gente vai chamar aí o juiz. Tá ok? A gente continua no próximo bloco, a gente se vê lá. Até lá.